por aqui. Salvo engano, é a terceira vez que eu me proponho a falar sobre o Salmo 23. Só que dessa feita, nós não vamos comentar todo o Salmo. Passaremos rapidamente pelo Salmo, mas não vamos estudar todo o Salmo, somente a segunda parte. Este é um salmo singular. Não apresenta queixa de sofrimento. Davi não reclama de nenhuma miséria. E nem tampouco é uma oração específica em que o salmista esteja visando alívio, ou mesmo pedindo a Deus que o livre dos seus inimigos. Nós estamos estudando o livro dos Salmos. Os irmãos que têm vindo aos cultos de oração e doutrina têm acompanhado. Já vamos para o Salmo 10, sempre se revezando, eu e o reverendo Danilo. E dos 9 salmos que nós estudamos até agora, com exceção do Salmo 1, os demais salmos, todos a tônica principal é Davi reclamando sobre os inimigos e pedindo a Deus, espécie de salmos até quase imprecatórios, que punha o seu coração em Deus, que põe o seu coração em Deus, mas que puna os seus inimigos. O Salmo 23 não é assim, é um salmo diferente. Ele não é um salmo imprecatório, como existem muitos na Bíblia. O que são salmos imprecatórios? São aqueles salmos em que o salmista usa pedindo a Deus a punição contra os inimigos. E ele diz que os inimigos caiam por terra, que os inimigos sejam punidos e outras coisas. Este salmo é um pouco da intimidade do salmista com Deus. Ele se propõe a falar da sua intimidade com Deus. Parece que foi escrito no melhor momento da vida de Davi, quando ele tinha prosperidade, quando o seu reino estava em paz. Ou seja, aqui ele não fala de inimigo, não fala de nada. É chamado de a Bíblia em miniatura por algumas pessoas. É chamado o resumo de toda a palavra de Deus. É chamado o Salmo do Pastor. Aliás, há uma história muito interessante de um poeta que um dia estava declamando em um determinado lugar e alguém pediu para ele declamar o Salmo 23. E ele conhecia, de fato, o Salmo 23 e começou justamente a declamar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Ele modelava a voz, fazia os gestos. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. A sua maneira de declamar, a voz poética, os gestos, a beleza, fez que ao terminar
declamar o Salmo 23, a plateia o aplaudisse. O pessoal ficou de pé pela beleza com que aquele poeta declamou o Salmo 23. Só que, antes de declamar o Salmo 23, aquele poeta teria dito: aqui existe um pastor, já de idade. Eu só declamo este salmo se ele se propuser a declamar o salmo também depois. E o pastor aceitou. E depois que o poeta terminou o Salmo 23, ele sentou-se. E o pastor foi à frente ao palco. Não modulou a sua voz. Não fez nenhum gesto maravilhoso. Apenas parado, com voz simples. Voz como a minha, já quebrada pela idade. Olhou para a plateia e começou. Simples. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, e assim recitou todo o salmo. Ao terminar, ninguém aplaudiu. Ninguém ficou de pé. Todo mundo estava assim como vocês, parado. Mas se via muitas lágrimas vertendo do rosto de muita gente. Muita gente estava chorando. O poeta levantou-se e disse: você sabe qual é a diferença entre o pastor e eu? É que eu conheço esse salmo. Já declamei este salmo muitas e muitas vezes. Mas o pastor, ele conhece o pastor do salmo. Ele conhece o pastor do salmo. E aí reside toda a diferença. Uma coisa é conhecer o salmo do pastor. A outra coisa é conhecer o pastor do Salmo 23. Davi conhecia o pastor do Salmo 23. Pastor Russell Shedd, certa vez, pregou sobre este salmo e, ao sair, uma senhora, na hora dos cumprimentos, perguntou: pastor Shedd, qual é a parte mais importante deste salmo? E ele disse: nada. Nada, pastor? Como nada? Se o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor. Não terei falta de nada. Esta é uma outra tradução usada, inclusive, por João Calvino. Há uma certa diferença para a nossa compreensão aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E essa nova tradução aqui, o Senhor, Jeová, é o meu pastor. Não terei falta de nada. É fácil passarmos a desprezar a Deus quando não sentimos falta de nada. Quando temos as coisas em abundância. Quando você não tem uma vida sacrificada. Quando tudo que você quer
você pode obter. Mas Deus nos fez com uma capacidade tremenda. Só Ele podia nos fazer assim. De esquecer muitas vezes as nossas crises, nosso momento de dores, nosso momento de sofrimento. Basta um momento de alegria. Basta uma vitória alcançada. E nós nos esquecemos as tristezas. Ou, pelo menos, elas são amenizadas. É fácil passarmos quando não sentimos falta de nada. Nada me faz falta. Neste momento pode surgir, como acontece com muitos filhos, o afastamento da casa. Se você ainda não experimentou, espero em Deus que você não experimente. Mas alguns têm experimentado isso. Filhos que são, como diz o povo, carne e unha com os pais. Só que às vezes eles prosperam na vida. Não acontece com todos. Graças a Deus não acontece com todos, mas acontece com mais do que a gente pensa. Enriquecem, tornam-se famosos e se esquecem dos pais. Às vezes o pai velhinho, já não pode trabalhar. Fica até a perguntar por que é que eu estou aqui. Aliás, eu acho que vocês conhecem aquela pegadinha de um programa de Silvio Santos. Há muito tempo, mas está no YouTube, em que um dos atores, chamado Gibe, chega na casa de um senhor com mais de 70 anos, com a carta do crematório. Vocês já viram? Sai a carta do crematório, diz: o senhor é fulano de tal, assim, endereço bate. O senhor tem então idade, o senhor faz o quê? Eu sou aposentado. Aposentado, eu sou mesmo. Está aqui. Tal, sua identidade é tal, seu CPF é tal, então é o senhor mesmo. E o homem disse: o que é esse? Eu vim aqui trazer essa carta do crematório, vem da prefeitura municipal, porque o senhor deve comparecer ao crematório no dia tal, assim, para o senhor ser cremado. Imagina isso. Primeira vez que eu ouvi, um negócio hilário. O homem se revolta, como é a história? O que é que o senhor faz? Nada. Está vendo nada? O senhor não faz nada, o senhor está dando prejuízo ao Estado. Está dando prejuízo ao Estado. Para que o senhor viver? E aí começa toda a briga. Em que o ator diz: tem mais, o senhor deve estar a hora e levar mais. Aí diz: lenha. Levar lenha para o crematório. Isso quer dizer que eu tenho que pagar, sabe o quê? O senhor está dando prejuízo ao Estado. Pô, não vou contar mais vocês. Se procuram no YouTube, é hilário. Mas é o que muitos se sentem justamente quando não podem mais trabalhar, a cada dia menos alimento e mais remédio, e qualquer médico que você vai, seja o que for, ele passa mais um remédio e você vai aumentando a farmácia em casa. Eu acho que todo mundo aqui, já de certa idade, já tem uma farmáciazinha em casa, viu? Eu acho que todo mundo começa tomando um remédio, depois 2, depois 3, depois 4, e vai aumentando. E tem muitos que demoram. Então chega esse tempo que você precisa dos filhos. Aqueles filhos que você ama, não amou, ama. Que você é capaz de dar a vida por eles. Que enquanto você pôde ajudar, você ajudou.
e que agora você não pode mais nem com as despesas suas, quanto mais ajudar o filho. E o filho não precisa mais do que tem suficiente. Alguns deles não te visitam. Ele nem existe mais para você. Aí você nem existe mais para eles. Eles não te visitam. Não tem tempo. Tem tempo para os filhos deles, para a mulher deles, mas para você não. Se você precisar comprar um remédio, ele não vai te ajudar, não. Eles têm, mas não ajudam. Eu tive no meu pastorado um casal, um presbítero, um homem de Deus, tinha sido comerciante lá para o lado de Patos, agora aposentado, só ele e a velhinha, só ele. Um filho no Rio de Janeiro, eu não conhecia o filho, porque nunca o vi. Vim vê-lo depois. Uma filha de criação, esta, de vez em quando o visitava, era casada com o comandante de um navio, sempre o visitava, sempre mandava dinheiro para ele, sempre procurava saber dele. A filha de criação, o filho não. A situação chegou ao ponto que a velhinha adoeceu e ele também adoeceu e ambos foram para um asilo. Eu ia dar comunhão a domicílio a eles lá no asilo. No caso, ia dar comunhão no asilo e não a domicílio. Ela gritava o dia todo, literalmente. Não sei o que havia, mas ela gritava o dia todo. Ele e ela no abrigo, ele muito paciente, só fazia dizer, meu Deus, o que é que você sente, santinha? Minha santinha, o que é que você sente? Isso dia e noite. Se ela não estivesse dormindo, ela estava gritando. Morreu. Pouco dia depois, ele também morreu. Diferença de 8 dias. Eu fiz o sepultamento de todos os dois. Na outra semana eu conheci o filho. Na outra semana, o filho apareceu e me contratou para resolver o problema da casa, porque ele era o único herdeiro. Eu resolvi toda a questão jurídica e ele veio outra vez para vender a casa. Não ouse levantar a sua mão, não ouse, e dizer, isso jamais acontecerá comigo, porque você não sabe o amanhã. Não sabe. Você não sabe. Bem, vamos continuar pensando na situação aqui do Salmo e tentar, meus irmãos, tirar lições para a nossa vida. A nossa vida. Hoje você tem uma situação, amanhã a situação é outra. Graças, mil graças a Deus, quem chegou a uma certa idade, que tem filhos amáveis, preciosos, que vivem preocupados com você. Então, quando tudo vai bem, os filhos às vezes se afastam dos pais. E
Se não for bem, alguns vão para dentro da casa do pai viver da pensão que o pai tem, que já não dá para ele e para a esposa, já não dá. Mas agora tem que dar para ele e para a esposa e, às vezes, para o filho com a família que vem. Porque alguns são aposentados com salário mínimo. Agora, duvido que alguém diga que o que eu estou dizendo não é verdade, porque aí você está contradizendo tudo que há na história, que nós conhecemos, que esta é a realidade. Esta é a realidade. Quando tudo vai bem, nós às vezes nos afastamos de Deus. É interessante como Deus toca na gente em determinados pontos. Ele sabe qual é seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe. Eu não sei, mas ele sabe. Ele sabe qual é o ponto da sua vida que ele pode tocar e você não sentir nada. Mas ele sabe que há um ponto que ele toca naquele ponto, que aí você chora, você geme, você grita, você sofre. Para alguns chama-se isso dinheiro. Conversando hoje com Miguel Cox, não é, isso é muito dinheiro, é maldição. Eu digo, mas pode ser bênção também. Essa história aqui, muito dinheiro é maldição, pode ser. Um homem muito rico nos Estados Unidos disse, a coisa pior que pode existir para um homem é muito dinheiro quando ele torna-se servo do dinheiro. Servo do dinheiro. Particularmente, eu gostaria de ganhar muito dinheiro para ver se seria maldição. Está difícil. Quando tudo vai bem, há uma tendência da gente deixar Deus de lado. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a gente passa a orar mais, a ficar mais perto de Deus. E quando a velhice vai chegando, a gente vai crendo mais na eternidade, até pelo desejo de ter um lugar bem feliz na eternidade, coisa que os jovens não pensam, porque os jovens, para eles a vida é eterna aqui. E de mais a mais, jovem tem que estar pensando tanto nisso aí, né? Basta fé em Deus, cuidado, mas está pensando no amanhã, assim, pode acontecer. O Senhor Jeová é o meu pastor, não terei falta de nada. Por favor, vá um pouquinho e chegue no versículo 4. Versículo 4. Aqui começa o sermão. Até agora foi só a introdução. Eu vou pregar sobre a segunda parte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vocês notaram alguma mudança nesse texto? Vocês que conhecem tanto o Salmo 23, vocês viram como esse texto muda a partir daqui? Eu vou explicar. A primeira pessoa é a pessoa que fala. Sou eu que falo. A segunda pessoa é a pessoa com quem a gente fala. Não é isso? Ou eu falando com o tu. E a terceira pessoa é a pessoa de quem a gente fala. Tem gente que fala muito, viu? Presta atenção, isso é português. É gramática. A primeira pessoa, vocês aprenderam isso na escola. Aprenderam isso no Fundamental. Fundamental 1. Fundamental 1. A primeira pessoa é a pessoa que fala. A segunda pessoa é com quem a gente fala. A terceira pessoa é de quem a gente fala. Vocês notaram agora a diferença no Salmo? Ainda não. Mas vocês nunca mais vão se esquecer disso.
Eu já fico satisfeito com essas lições, se vocês não esquecerem. Davi começa falando de Deus. Na terceira pessoa, o Senhor é o meu pastor. Ele. E ele vai desenvolvendo isso até chegar aqui. Tudo é ele. Eu disse que não ia pegar sobre o Salmo, mas tem que pegar isso aqui, para a gente entender. O Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto às águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ele fará isso. Ele, Deus. Mas a partir daqui, a coisa muda. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passei pelo momento mais em extremo da minha vida, ainda quando chegar isso, eu não temerei nenhum mal. Por quê? Porque tu. Então Davi não fala mais dele, ele fala com Deus. É uma linguagem coloquial. E, meus irmãos, que coisa maravilhosa é descoberta aqui. Davi não está falando mais de Deus, mas está falando com Deus. O que acontece na oração, quando nós oramos? Oração é falar com Deus. Com Deus. Quanto mais intimidade você tiver com Deus, mais você sente o desejo de orar e de falar com Ele. Quanto mais a gente ama a pessoa, mais a gente tem vontade de estar perto da pessoa. E de falar com ela, e de conversar com ela. Não é assim que até aqueles namorados pobres, às vezes só tem dinheiro para comprar uma tapioca, coitado. Não pode comprar nem duas, mas compra uma tapioca e parte para os dois e sai sorrindo. É assim que alguns jovens, não façam isso aqui não, por favor, mas acontece, namorados na igreja perguntam, estão sorrindo, aí vocês, se for, é besteira, estão falando besteira. Mas ficam felizes da vida. E pergunta, quem tem tanta felicidade? É o amor, é o amor. Sente comunhão com Deus. Amar a Deus é isso. Davi deixa agora de falar dele, do que Deus faz, do que Deus vai fazer, mas agora vai falar com Deus. Com a nossa tecnologia hoje, a gente fala até por telefone, né? Mas passar por telefone, celular, essas coisas, às vezes as pessoas tornam-se muito atrevidas. Dizem coisas que não diria face a face. Vem dizer, quando a gente se encontrar tal dia, você diz a mim. Aí o cara no outro dia que se encontra, tudo bem? Não trata do assunto. Que todo mundo é corajoso por telefone. Você sabe como é que você pode... Qual é o telefone que você pode falar com Deus? Você sabia que você pode falar com Deus por telefone? Eu estou dizendo heresia, né? Pode. São 2 joelhos. É você com os 2 joelhos em terra, ligando para o Senhor. Esse é o seu telefone. Passou com o telefone de Deus, 2 joelhos em terra. Se ajoelhe diante dele. Se humilhe diante dele. Faz como Davi. Passe a falar com Deus. Com Deus. A mudança de tratamento do ele para o tu. E é aqui, meus irmãos, que eu quero tirar essas lições, que quando isso acontece, deixando as lições maravilhosas
da primeira parte deste salmo. E adentrando agora a segunda parte, que eu quero deixar para os irmãos nesta noite, quando ele começa a falar com Deus, aí ele diz: Tu prepararás. O texto diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E a tradução melhor que existe é: tu prepararás uma mesa diante de mim na presença dos meus perseguidores. Olha o tu aí. Davi vê Deus como o anfitrião. O anfitrião. Deus lhe fornecerá o sustento sem problema ou dificuldade de sua parte, assim como um pai que estende sua mão para dar comida aos filhos. Filho não se preocupa com o alimento do amanhã. Alguns filhos chegam para a mamãe e perguntam: o que é que a gente vai comer? Ele não pergunta: tem alguma coisa para comer? Porque isso é tarefa do papai, da mamãe, dos pais. Os inimigos gostariam de vê-lo passando necessidade, invejando sua felicidade, desejando sua ruína. Mas ele tem um Deus que não desiste dele e que sempre quer fazer o bem para ele. Aqui há, subrepeticiamente, alguma coisa que a gente podia falar da inveja dos inimigos. Senhor, tu és meu anfitrião, meu Deus, meu Senhor. Tu prepararás uma mesa para mim, enquanto os outros estão me invejando. Você já viu aquela, se você não viu, veja, tem uns caminhões, que tem aquelas placas aí tem um que diz: não me inveje, trabalhe. Não me inveje, trabalhe. É como se Davi dissesse: Senhor, enquanto eles estão com inveja de mim, pela minha prosperidade, pelo meu reino, porque tudo vai bem, querendo o meu mal. Ouça um salmo imprecatório, ele dizia: eles que se explodam. Senhor, preparas uma mesa perante mim, um banquete. Um banquete. Põe, Senhor, esse banquete diante de mim, na presença deles. Na presença deles. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Deus é esse anfitrião. E simultaneamente com isso ele diz: Senhor, Senhor, tu unge a minha cabeça com óleo. Antigamente as pessoas, quando chegavam nas casas, a primeira coisa, havia um unguento, um óleo precioso, perfumado. É que quando os amigos chegavam, antes de sentar à mesa, a pessoa ia e ungia com aquele óleo, você já entrava na casa da pessoa perfumada. Perfumada. Coloca, Senhor, esse unguento. Unge-me, Senhor. Eu quero a tua unção. Eu quero sentir a tua unção, Senhor. Aí o salmista vai dizer, quando fala da união dos irmãos, como é bom e agradável viver unidos os irmãos, é como óleo precioso que desce sobre a barba, e não era barba assim não, entendeu? Era barba arônica, né? Aquela barba que até aqui, algumas nem pespontadas eram, em que derramava-se o óleo e descia pela cabeça, molhava tudo, e pela barba, e depois pela gola das vestes. Parece um negócio ceboso, né? Parece, mas não é. Está falando de abundância,
de unção abundante. Derrama, Senhor, abundantemente sobre mim, Senhor, essa tua unção. Unge-me, Senhor, com esse óleo precioso. Santifica-me, ó Deus, com esse óleo. Faz isso na presença deles. Para saber quanto tu me amas. Nós estamos vivendo juntos, Senhor. Faz isso. Óleo precioso, perfumado, denotando dignidade e honra. Faz isso aos amigos. Tu, Senhor, fazendo isso comigo, estás dizendo aos meus inimigos, ele é precioso para mim. Eu estou honrando meu servo. Aí ele vai mais além e diz: faz meu cálice transbordar. Faz, Senhor, meu cálice transbordar. Senhor, não coloca pouquinho, não. Quero muito. Que eles vejam a abundância, Senhor. Indo além de um mero suprimento diário, além do que eu estou precisando, além do que eu preciso, faz mais. Eu, você, todos nós. Que às vezes reclamamos de uma coisa ou de outra. Enumere na sua vida quanta coisa você tem que você pode jogar fora e viver sem elas. Ah, não posso? Pode. Os antigos viviam e viviam melhor. Mas nós, no nosso dia de hoje, não podemos viver sem determinadas coisas. E tem gente ainda que é o seguinte, que fulano tem, eu tenho que ter. Pior ainda. É. Interessante. Davi diz, outro salmo, fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a vir a mendigar o pão. Deus é um pai bondoso, um pai liberal, nos dá saúde, alimento, roupa. Ele mesmo disse em Cristo Jesus, vocês estão preocupados por quê? Olha as árvores dos céus. Olha para elas. Elas não plantam. Elas não ajuntam em celeiros, em armazéns. Ou seja, na linguagem bem nossa hoje, elas não têm poupança. Elas não têm aplicação. Elas não guardam para amanhã. Mas vosso Pai Celeste as alimenta. Você é capaz de saber quantos animais existem no bosque? Quantos peixes existem nos mares e rios? Como é que eles se alimentam? Todos se alimentam. Aí Jesus disse, vocês estão preocupados com o que vestir? Com o que calçar? Olha para a beleza dos lírios do campo. Eles não tecem, eles não criam. Mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Se Deus alimenta assim as aves, veste assim os lírios do campo, quanto mais a vocês, de pequena fé, desse tamanho. Olhe que eu sou do tempo, alguns não são aqui, a maioria não é. E poucos até talvez se lembrem do primeiro tecido que surgiu no Brasil que não amassava e também não encolhia. Sabe qual era? Nycron. Que depois veio o tergal. Foi Nycron. Meu primo, Reverendo Tiago, contava que lá em Minas
um senhor foi para a feira e lá chegou um turco. Turco era aquele árabe que vendia tecido na feira. Vendendo um tecido que dizia que o tecido não encolhia. Então o rapaz foi e comprou e mandou fazer uma roupa. E geralmente o interior manda fazer a roupa já desconfiado, geralmente se fazia a calça mais comprida, porque sabia que quando molhasse ela encolhia. E também a manga comprida. E ele vestiu a roupa depois. E ali, quando chove, tomou uma chuvarada, mas uma chuva que molhou a roupa toda. Ele molhou, chegou em casa, botou para enxugar, a roupa encolheu. Mas encolheu tanto que a manga que passava da mão ficou manga 3/4. E a calça ficou parecendo bermudão. Aí o homem disse: eu vou para a feira, vou falar com aquele turco. E vou mostrar o tecido que ele disse que não encolhia. Quando chego lá, quando ele foi entrando, o turco disse: seu fulano, como o senhor cresceu essa semana? Pois bem, eu me lembro da propaganda do Nycron. O tecido que não amassava. Ele não amassava mesmo, não. Do Nycron veio o tergal. Mas, de todos os tecidos, o melhor tecido que surgiu foi o jeans. É verdade que a calça que eu uso, o jeans, não é a calça que outros usam. Eu uso o de Toritama. É a calça Toritama. Mas o jeans termina sendo o mesmo. E é o tecido que, quanto a gente mais usa, ele vai se acabando e vai ficando melhor. Vai ficando mais na moda. E tem uma moda que, quando já está muito assim, o pessoal ainda rasga. Ainda rasga. Chega aqui a calça toda rasgada. Tem pessoa que foi passar debaixo de um arame. Então você, com um jeans, um par de tênis e uma camiseta, está vestido. Está vestido. Não precisa nem tanto. Quando Deus nos dá uma calça jeans, uma camiseta para vestir, vestiu a nossa nudez, está tranquilo, tendo o que comer e com o que vestir, não fala nem em moradia. Não tem na Bíblia que você tem que precisar de um telefone de última geração. Alguns precisam, sim, é seu trabalho, tudo precisam. Não precisa que a sua televisão é de última geração, ou certas coisas que você pega aquela ali que está boa, mas que é uma nova. É o consumismo que nós vivemos. E você se aperreia com essas coisas. Por isso a gente sendo mais simples. Olha para os lírios. Olha que as coisas necessárias, fundamentais da vida, o Senhor te dá. Para você viver é necessário o quê? Comer e vestir. Comer e vestir. E tem gente por aí que vive até sem se vestir, né? Não precisa pensar em tambaba ou outra, não. Bom, pense nos índios. É melhor pensar por aí. Mas essa é a realidade da vida, meus irmãos. A gente se aperreando tanto. Conheci um senhor que tinha uma vida... Era rico, o homem era rico. Só deixou de ser rico quando morreu. Mas no dia que ele comprava um carro novo, a mulher ia para a boutique e queria uma roupa da cor daquele carro. Era uma coisa séria, da cor daquele carro. Não podia ser diferente. O meu cálice transborda de alegria, vai transbordar de graça e de misericórdia. É o que o salmista vai dizer. E mais ainda, esse meu cálice vai transbordar de graça e de misericórdia, Senhor, todos os dias da minha vida. Não é somente hoje, não é somente agora. Essa graça e misericórdia, favor para nós.
É o coração de Deus olhar para a sua miséria, para a minha miséria, para o meu estado de miséria. É Deus se apiedar de mim. Pois é, eu terei sempre essa piedade, essa atenção, essa misericórdia de mim. E aí, nós temos um salmo, que é o Salmo 136. É o salmo só sobre misericórdia. É só sobre misericórdia. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o salmista vai dizendo e vai repetindo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. Ou seja, porque sempre o seu coração está voltado para a minha miséria. É o que o salmista está dizendo aqui. Bondade de Deus, misericórdia do Senhor, a graça do Senhor estará comigo todos os dias. Quando, aonde? Onde eu estiver. O que eu estiver fazendo. Porque Ele me acompanha. Quem dirige carro, sabe? Eu duvido que alguém aqui dirija carro que nunca tenha passado por um problema sério na vida. Às vezes um descuido, você está pensando em alguma coisa, um descuido. E você diz, Deus me livrou. Como Deus me livrou? Se não foi você, foi o outro. Foi o outro. E Deus te livrou daquilo ali. Foi o outro que dormiu no volante e vinha para cima de você. Na hora, seu reflexo, chame isso de reflexo, chame isso do que quiser. Eu chamo da proteção divina. Da proteção divina. E naquela hora você conseguiu fazer alguma coisa. Por quê? Porque Deus disse, isso é meu. Isso aqui é meu. Está na hora ainda não. Chegou a hora dele não. Eu começo a pensar nisso aqui. E quando eu pensava nessas lições, comecei a pensar numa afirmação que eu li, um livro essa semana, que dizia, entre os hindus, existem alguns que não são crentes confessionais, ou seja, eles nunca deram profissão de fé, mas eles creem em Deus. Eles fazem as suas orações e as suas práticas religiosas e no coração voltados para Deus. Mas eles não dão profissão de fé, porque aí passariam a ser perseguidos. A primeira coisa. A segunda coisa é que eles não criam, não acreditam em igreja. A igreja perdeu a credibilidade. Eles não acreditam em igreja. Eu acredito no Deus da igreja, mas não na igreja dos homens. Pior que, pouco a pouco, muita gente está descrendo da igreja dos homens, porque a igreja é de Deus, mas dirigida pelos homens. E quando eu pensava nisso, em termos de igreja, de fé, me veio à mente alguns nomes como presbítero Hélio Lima, Dona Yolanda, Dona Evanita, Dezinha, Geraldo Barros, Rubem Lima, o pastor Valmir e outros. Porque o autor começa a mostrar aqui, e eu queria, por favor, pense nisso. Nem todos os que estão na igreja, nem todos são de Deus. Nem todos. Se fosse possível, certamente isso não é por causa da graça de Deus. Diz que quando você chegar no céu, você vai ficar surpreso. Que vai encontrar lá muita gente que você pensaria que nunca iria para lá.
Primeira surpresa. Você encontrará lá pessoas que você jamais acreditaria que elas estariam lá. Segundo, surpresa maior. Você não encontrar pessoas que você estaria certo que elas iriam para lá. Por quê? Ele vai analisar sobre a igreja de Deus, o Deus da igreja, a igreja dos homens. E como nós temos, às vezes, fugido da nossa fé, das nossas convicções, do que nós pregamos, do que nós ensinamos, mas que não praticamos. Estava preparando o sermão e pensando nisso aí. E pensei nesses irmãos, e pensei em nome de outros irmãos, de outros da minha vida pastoral. Alguns como o reverendo Vitor Pester, primeiro pastor idealizador do trabalho aqui da igreja, tinha uma vida tão piedosa que no seminário os seminaristas brincavam dizendo: ninguém pode andar com o professor Vitinho, ninguém. É proibido o seminarista andar com o professor Vitinho. Ele é chamado Vitinho. Aí quando os calouros chegaram, disse: por que ninguém pode ser? Porque a Bíblia diz que quando Jesus vier, se tiver dois juntos, um vai e o outro fica. Se você tiver com o Vitinho, não vai, só vai ele e você fica. Tal era a piedade do professor Vitor Peste, a piedade. Andar com Deus. Eu tenho um misto de alegria e tristeza. Alegria em pensar que a maioria dos que confessam a Jesus Cristo como Salvador e Senhor irá morar eternamente com o Pai. Tristeza em pensar que talvez alguns nunca cheguem nem a visitar a casa do Pai. Gostaria que todos nós pudéssemos dizer, como salmista: habitarei na casa do meu Pai. Habitarei na casa do meu Senhor. Habitarei na casa do meu Deus, para todo sempre. Uma tradução que eu gosto melhor ainda: eu irei morar com o meu Senhor, com o meu Pai, por toda a eternidade. Se você tiver essa certeza, você vai continuar trabalhando, vai continuar estudando, vai continuar se esforçando, vai continuar fazendo tudo que é possível, mas nada vai te impedir da comunhão com o Pai. Se o Senhor é o meu pastor, não sentirei nada de falta, porque Ele vai me suprir. Inclusive, vai me dar a morada eterna com Ele. Que Deus nos abençoe. Amém.